Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o porquê que Therians são tão odiados, né? A gente vai conversar um pouquinho do porquê que a sociedade não gosta deles e porquê que eles são tão maltratados ou mal vistos. Bem, isso tudo que eu vou conversar hoje com vocês é com base nas coisas que eu observei. Então pode ser que esteja errado uma coisa ou outra, mas eu acredito que está certo. Pelo menos assim, dentro do meu ponto de vista. Então é isso, é um ponto de vista meu sobre o motivo do porquê que as pessoas odeiam Therians, beleza? Então vamos lá. Bem, a sociedade em si, se a gente perceber bem, a sociedade, ela existe ali dentro dela uma linha e ela tenta puxar todo mundo para dentro dessa linha. Então a sociedade tenta ditar tudo que você deve fazer ou não na sua vida. Então, eles tentam ditar qual emprego você vai ter, se você vai ter filhos ou não, se já está na hora de você casar. A sociedade faz esse tipo de coisa, sabe? Tipo, existe um padrão estabelecido de como as pessoas devem se comportar. E o que eles fazem é que, como esse padrão é amplamente conhecido por todo mundo, todas as pessoas vão tentar te empurrar para esse padrão. Se você fugir de alguma forma disso, você vai ser criticado. E os Therians, eles fogem muito na questão de comportamento. A sociedade, ela tem assim os ideais dela de como um ser humano adulto deve se comportar, e agir como um animal foge muito do padrão deles. Então, eles irão tratar essas pessoas mal. E isso não é exclusividade dos Therians. Qualquer pessoa que fuja desse padrão de comportamento vai ser maltratado. Por exemplo, existe uma comunidade que chama ABDL. Essa comunidade, ela traduzindo, né, seria Adult Baby Diaper Lover, que seria bebês adultos amantes de fraldas, né? Pessoas adultas que amam usar fralda. Isso é mal visto. Por quê? Porque para a sociedade, o hábito de você usar fraldas só se encaixa em dois contextos. Ou você é uma criança, um bebê que precisa disso, ou você é uma pessoa de idade que também precisa disso. Tirando isso, você não pode usar em nenhuma circunstância na sua vida fraldas porque você gosta. Isso é uma coisa para quem não consegue, tipo assim, segurar a urina, entendeu? Mas agora, usar porque você gosta, isso não pode. Então, é meio que estabelecido isso dentro da sociedade, e qualquer pessoa que foge desse padrão vai ser amplamente criticado. Então, por exemplo, essa comunidade daí, ela é muito odiada. E na internet, né, a gente sabe que a internet ela meio que amplifica as coisas. Então na internet é mais odiada ainda. Mas voltando aqui para os Therians, né, você se comportar como um animal, basicamente dentro da sociedade, só é aceito assim em duas ocasiões, basicamente. Quando você é criança, né, as crianças, quando elas estão aprendendo a sua vida, elas começam a imitar as coisas, então pode ser que imite animais, né? Então, se é uma criança imitando um animal, isso é bem visto, porque as pessoas sabem que, tipo assim, pode acontecer e tal. Então, ok. Ou uma outra situação é se uma garota também apresentar alguns traços de animal, não tão fortes, mas alguns traços leves, algumas pessoas também acham fofinho, bonitinho, porque é uma garota e tal. Então também vai. Mas tirando isso, se você foge desse padrão daí, a sociedade ela vai te criticar e vai te taxar como uma pessoa, tipo assim, eles vão te odiar, basicamente, porque você foge do padrão de comportamento que você deve seguir. E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas assim, o ser humano,
que acontece? O ser humano, ele tem dentro da cabeça dele que ele é muito superior aos animais. Tipo assim, absurdamente superior aos animais, sabe? Tipo, isso é imposto na cabeça de todo mundo desde pequeno. Então, você agir como um animal é visto assim como se fosse tipo uma regressão terrível, sabe? Se você perceber bem, a nossa comunidade, isso tá tão assim misturado, né, com a nossa sociedade, esse negócio do ser humano ser superior aos animais, que até mesmo dentro da nossa língua a gente observa que existem claras diferenças. Por exemplo, um animal quando está esperando, né, filhotinho, as pessoas falam que tá prenha. Uma mulher já é, olha, ela tá grávida, né? Tipo assim, já quando nasce, né? Ah, olha esse filhotinho aí de uma criança, uma pessoa, né? Ah, é meu filho, né? Então a gente vê assim, dentro do nosso vocabulário mesmo, existem várias palavras. É tipo uma esmagadora quantidade de palavras para poder diferenciar o ser humano e afastar ele o máximo possível dos animais, sabe? Tipo, ó, você é superior a eles ali, então você tá aqui, eles estão lá. Apesar de que, no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? O ser humano e animais são a mesma coisa, mas assim, as pessoas não admitem isso. Para elas, o ser humano tá numa posição assim gigantescamente alta e os animais estão lá embaixo. Então, qualquer pessoa que agir como um animal vai ser mal visto. Por quê? Porque, tipo assim, o que você tá querendo agir como eles, sendo que nós somos muito superiores? Você não pode, em hipótese alguma, fazer isso. É meio que assim que as pessoas agem, né? E comentando um pouco mais sobre essa questão de palavras, né? Se a gente for puxar, tem muitas palavras. Por exemplo, você não fala que um animal tem mão, você fala que um animal tem pata. Você não fala, ah, olha o rosto desse animal, né? Você fala, ah, a cara dele, entendeu? Tipo assim, é muito diferente. Tem várias coisas que a gente fala para seres humanos que a gente não aplica a animais. Por quê? Por conta disso, né? A nossa cultura toda é criada para os seres humanos serem superiores aos animais. Então, consequentemente, um ser humano que age como um vai ter problemas. A sociedade vai taxar, vai falar mal e não vai gostar. Então, eu acredito que seja mais por conta disso que os Therians eles são tão odiados, né? Porque existe essa cultura de que é como se fosse assim, ó. Isso daqui é uma coisa de criança de fazer, crianças que agem como animais. Por quê? Porque não pensa direito, né? Ainda não desenvolveu, não amadureceu e blá blá blá. Mas crianças tudo bem agir assim. Agora, um adulto agir assim, isso é um absurdo. É como se fosse assim a visão da sociedade, entendeu? E é por isso que os Therians sofrem tanto, porque não é porque a gente quer. Se fosse, nem assim. Eu acho que tipo assim, você deve respeitar todas as pessoas, né? Independente de quem seja e tudo mais, do jeito que a pessoa é. Eu acho que todo mundo merece respeito. Se a pessoa, aquilo dali faz bem pra ela e não tá fazendo mal pra ninguém, sabe? Tipo, deixa ela, sabe? Tipo, deixa a pessoa viver. Por que você tem que se meter na vida da pessoa pra poder obrigar ela a ser o que você pensa que é, sabe? Tipo, não tem porquê. Mas mesmo assim tem gente que se acha no direito de impor aos outros como a pessoa deve agir, como ela deve ser. Cara, pensa só, dentro da sociedade tem muitas coisas que a sociedade ela meio que te força a ser, entendeu? Imagina se você segue tudo. Tudo. Por exemplo, vamos falar sobre questão de emprego, né?
a sociedade, ela meio que tem que estabelecido para ela que uma pessoa só deve ganhar dinheiro se ela for uma pessoa assim que se mata de trabalho, sabe? Tipo assim. E isso não condiz com a realidade. Por quê? Porque às vezes você pode pode se matar de trabalho e você ganhar muito mal. E pode ter o outro cara ali que trabalha pouco, mas ganha muito mais. Porque existem pesos diferentes para cada trabalho. Por exemplo, assim, você pega ali um cara, por exemplo, que cava buraco, geralmente o pessoal vai pagar pouco. Por quê? Porque meio que qualquer pessoa consegue fazer isso. Agora você tem lá um cara, por exemplo, que ele é investidor e tem muito conhecimento e tal, quase ninguém vai conseguir fazer o que o cara faz. Por quê? Porque ele tem mais experiência. Então, logo ele vai ser mais valorizado. E daí, qual que é que faz mais esforço físico? O cara que cava o buraco. E o outro cara que investe, ele usa mais o mental, ele vê as coisas e tudo mais, tenta deduzir. E daí, dentro da sociedade, quem que tem um valor maior? O cara que cava buraco. Por quê? Porque todo mundo acha que ele é um cara trabalhador. E o outro cara, que é investidor, vamos supor que ele não demonstra que tem muita condição. As pessoas vão tratar ele mal, vai taxar ele mal. Se as pessoas não souberem, vai ficar, às vezes, fazendo comentário, tipo assim, procura um emprego, você é preguiçoso, que isso é aquilo, entendeu? Então, cara, se as pessoas não souberem que o cara é investidor, elas não vão dar valor, porque elas têm que ver resultados para dar valor. Se o cara pode ter, tipo assim, 1 milhão na conta dele, mas ninguém sabe que ele tem 1 milhão na conta dele. E o cara que cava buraco tem, tipo assim, R$ 1.000 na conta dele. A galera vai dar mais valor pro cara que cava buraco do que pro outro. Por quê? Porque eles estão vendo o esforço que o cara que está cavando buraco está fazendo. Então eles dão um valor maior. E o outro cara, ninguém está vendo, não dá tanto valor. E aí o que vai fazer? As pessoas vão tentar pressionar o cara para fazer o mesmo que o outro faz. Então a sociedade é muito assim, né? Eles pensam em diversas coisas, diversos aspectos, eles têm meio que uma mentalidade do que é o melhor para a vida de cada pessoa e tenta te empurrar para isso. E se você não quer, tem algumas coisas que ainda vai. Agora tem outras que você vai ser terrivelmente taxado. Por exemplo, a sociedade mesmo empurra. Se você chegar numa determinada idade, eles vão começar a te empurrar para namorar. É assim. Vai te empurrar para casar, vai te empurrar para ter filho. Se você for nessa onda, até quando você está fazendo coisas que você realmente gosta de fazer ou não, sabe? Então, é isso. Eu não acho legal essa visão da sociedade, mas ela afeta em muitas coisas na nossa vida. Inclusive, eu acho que afeta sim na forma como os Terians interagem com as pessoas. E é isso, né? Eu não sei se isso vai mudar, eu acho que não, porque a gente vê sempre que tem um esforço gigantesco para fazer pequenas mudanças na sociedade, né? Então, eu acho difícil de mudar, mas assim, é uma coisa que acontece, né? Bem, fazer o que, né? Mas é isso, eu acredito que seja por conta disso que Teriantropia seja tão mal vista. Por conta desse negócio, a sociedade tem coisas que eles taxam muito, e principalmente essa coisa de animais e tudo mais, na nossa cultura, isso é mal visto. Um ser humano nunca deve se comparar com um animal, pelo menos é assim que a sociedade pensa. Agradeço vocês aí pela visualização. Até!